Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou apresentar sobre divisão celular, né? É, Sou do primeiro G. Essa imagem aqui é só para descontrair, né? E eu vou falar sobre a interfase, a mitose, a meiose 1 e a meiose 2. E os docentes são Kaique Bessa e Cauê Zanes. Aí agora eu vou passar a palavra pro Cauê. Brigadão. Boa tarde, eu sou o Cauê Zaniscalvi, aluno do primeiro ano G, e essa disciplina de Biologia com a professora Sirlene. Eu vim falar um pouco aqui hoje da divisão celular mitose. A mitose é um tipo de divisão celular que ocorre em todas as células eucarióticas e garante uma formação de células filhas. Então, vamos supor, uma célula vai se transformar, se reproduzir em mais células que vai se tornar uma célula filha. A mitose também pode ser dividida em 4 fases distintas: a porfase, metafase, anafase e a telofase. A função da mitose é uma divisão celular que apresenta grande importância para o organismo. Nos seres multicelulares, a mitose é importante para garantir o crescimento e para a regeneração de tecido. Então, quer dizer, se não tiver a mitose nos seres multicelulares, ele não vai ter regeneração de tecidos. Então, a, então, vamos falar um pouco sobre a interface. Na fase da interface, a célula não está se dividindo. Entretanto, existe intensa atividade para que seja feita a preparação para o início da divisão celular. Então, isso aí eu falei um pouco sobre a interface. Agora vamos falar sobre a profase. Nessa etapa é que é mais longa da mitose. Observa-se condensação do DNA que foi duplicado nesse período da interface. Agora, a metafase. Nessa etapa, a mitose é um dos cromossomos que migram para o plano equatorial da célula. E telofase ocorre em reconstrução dos envoltórios nucleares, descondensação dos cromossomos e a reconstrução do nucleicos. Anafase é o cromossomos que separam-se a cada cromatídeo, segue em direção ao polo da célula. Então ele vai na direção da célula, quer dizer. E a fase da mitose, como é dito anteriormente, a mitose é um tipo de processo que dá origem às duas células filhas, com o mesmo número de cromossomos observado na célula mãe. Muito obrigado, essa foi minha parte e boa tarde. Então, agora eu vou começar a falar sobre a minha parte, né? Que eu vou falar sobre a meiose 1 e a meiose 2. E eu vou explicar que a meiose é uma divisão celular que ocorre na formação dos gametas, reduzindo o número de cromossomos de uma espécie pela metade. Esse processo ocorre por meio de duas etapas de divisões celulares sucessivas, dando origem a 4 células. A meiose 1 é a etapa reducional, pois o número de cromossomos é reduzido pela metade. Já a meiose 2 é a etapa equacional, em que o número de cromossomos das células que se dividem mantém-se o mesmo nas células que se formam. Daí, na meiose 1, né, tem as fases, né, que tem a interfase e as coisas tudo. Tipo, aí na interfase os cromossomos são finos e compridos, né, que aqui, ó. Esse aqui são os cromossomos, finos e compridos. E, e, e ocorre a duplicação do DNA e dos cromossomos, formando assim as cromatídees. Dá pra ver aí na imagem, né? Bom, tem a profase 1, né?
porque são fases, né? E a profase um é uma fase bastante complexa, né? Porque ela tem, tipo, dentro dessa fase tem várias fases dela mesma, entendeu? E ela é dividida em 5 subfases, né? Que é a lepítoteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. É umas palavras um pouco difíceis de falar. Daí tá aí mostrando, né? Então, tipo assim, no leptóteno, que é esse aqui, o leptóteno, cada cromossomo é formado por duas cromatídeos, né? Aqui, ó, as duas cromatídeos, né? Já o zigóteno, que é esse aqui, inicia-se o emparelhamento dos cromossomos homólogos, denominado de sinápse, que se completa no paquíteno, que vem para cá agora, no paquíteno. Que já o paquíteno tem cada par de cromossomos homólogos possui quatro cromatídeos, constituindo uma bivalente ou tétrade, formada por cromatídeos irmãs. Então, o paquíteno são formados por cromatídeos irmã, né? O diplóteno, tá vendo aí, né? Os cromossomos homólogos começam a se afastar nessa subfase, né? Mas permanecem ligados pelas regiões onde ocorreu permutação. Aí vamos para a última aqui, né? Que é a diacinese. Nela continua ocorrendo condensação e a separação de cromossomos homólogos. Então tá aí explicação sobre a interfase e a prófase. Daí agora a metafase, né? Que eu vou explicar aqui. Metafase 1 aqui, né? E nela, na metafase 1, a membrana celular desaparece. Os pares de cromossomos homólogos se organizam no plano equatorial das células. Os centrômeros dos cromossomos homólogos se ligam a fibras que emergem de centríolos opostos, assim cada oponente do par será puxado em direções opostas. Aí, puxado em direções opostas. Então eles estão sendo puxados, né? Aqui também anafase 1. Na anáfase 1 não ocorre divisão dos centrômeros. Cada componente do par de homólogos migra em direção a um dos polos das células. Tá aí, né? Anáfase 1, o plano dela aqui. E agora vamos pro telofase 1. E na telofase 1, os cromossomos desesperalizam-se, a carioteca e o núcleo reorganizam-se e ocorre a citocínese, divisão do citoplasma. Desse modo surgem duas novas células haploides. Tá aí a explicação da telófase. Agora eu vou falar sobre a meiose 2, né? Que tá aí. Que tô fazendo a leitura nesse tablet aqui da minha irmã. Daí, aí, ó, que eu tirei foto da minha pesquisa. Daí, agora eu vim aqui nessa imagem aqui para explicar sobre a meiose 2. Bom, a meiose 2 é extremamente semelhante à mitose. A formação das células haploides a partir de outras haploides só é possível. Peraí que minha mão tá ruim aqui. Só é possível porque ocorre durante a meiose 2 e a separação das cromatídeos que formam as diades. Cada cromatídeo de uma diade dirige-se para um polo diferente. Já pode ser chamada de cromossomo irmão. As fases da meiose 2 são as seguintes. São as mesmas fases que a meiose 1, só que tipo com 2 na frente. Prófase 2, metafase 2, anafase 2, então na profase 2 ocorre a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos. O núcleo e a
carioteca voltam a desaparecer. Deixa aqui eu procurar a profase 2. Aqui a profase 2, né? Pra ver o plano dela, né? Aqui. Agora eu vou falar sobre a metafase 2. Na metafase 2, os centríolos estão prontos para serem duplicados e os cromossomos organizam-se na região equatorial. Já na anafase 2, as cromatídeas irmãs separam-se e se migram para cada um dos polos da célula, puxadas pelas fibras do fuso. Então, agora eu vou explicar a última parte, a telófase. Que as fibras do fuso desaparecem e os cromossomos já encontram-se nos polos das células. A carioteca surge novamente e o nucleolo se reorganiza por fim. Ocorre a citocinese e o surgimento de 4 filhas haploides. E tá aí a imagem mostrando. Muito obrigado. Obrigado pela compreensão. Tchau, tchau.